O Vitor Pereira, por enquanto, está devendo. Agora, será que com uma pré-temporada, tempo para armar o time do jeito que ele quiser e puder, vai ser melhor do que esse ano? Porque todo mundo falava, é um treinador que joga para frente, marca pressão, não deixa o adversário jogar. Não foi isso que ele mostrou por enquanto no Corinthians. Isso não mostrou mesmo. Assim, um futebol mais ofensivo, mais bonito, isso não mostrou. Acho até que o time melhorou no fim do ano. Talvez ali muito pela final da Copa do Brasil, né? Talvez uma mobilização maior aí, porque realmente no Brasileiro o time, apesar de ter ficado o campeonato inteiro quase ali entre os 4 primeiros, são poucos bons jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Os melhores jogos são na Copa do Brasil, né? Então talvez fique uma impressão de uma melhora porque ele fez alguns jogos bons no mata-mata ali contra Santos, Atlético Goianiense, Fluminense, o segundo tempo com o Flamengo no Maracanã. Então os melhores jogos realmente são na Copa do Brasil. No Brasileiro, que é um campeonato mais de regularidade, ele até teve regularidade em pontos, na pontuação, na campanha, ele sempre ficou entre os primeiros, mas um grande jogo no Brasileiro é difícil mesmo. A tendência, se ele permanecer, é que haja uma evolução. Como o próprio Palmeiras, eu não estou falando de título, estou falando até de futebol. Acho que 2022 é o ano de melhor futebol do Palmeiras nessa era Abel Ferreira, porque ele está há um tempo. Mas eu já tive a impressão que o Vitor Pereira ficaria. Hoje eu tenho a impressão que ele não ficará. Pelo que os colegas que acompanham o Corinthians têm falado, acho que se fosse para anunciar uma permanência já teria anunciado. Eu não sei. Não fazer tanto charme, né, Bruno? Não tenho a informação, charme, mas... até semana passada eu achava que ele ficaria. Hoje eu já tô mais para pensar que ele não vai ficar do que vai ficar. Mas tem que definir logo mesmo, ficando ou não. Acho que já deveria ter conversado com a direção e dado uma resposta definitiva até para o Corinthians correr atrás de um substituto para o ano que vem se ele não permanecer. E, Berno, quando a gente fala desse Corinthians do Vitor Pereira, a gente sempre questiona que é um time que tem vários grandes nomes e vários grandes jogadores. Por que esse time dificilmente consegue jogar bem? Porque você não vê o Corinthians como foi o segundo tempo contra o Flamengo e mesmo assim, como diz o Vamp, jogou, dominou, mas não criou grandes chances. Tem uma bela chance lá com o Roger Guedes, né? Que acabou não fazendo. Sem goleiro. Sim. Eu acho que o Corinthians tem alguns jogadores que já foram muito importantes, que estão abaixo daquilo que a gente já viu. Por exemplo, o Fagner é um deles. Fagner não tem feito. Hoje tá fazendo de tudo para ser expulso. Então, deveria ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Não hoje. tá fazendo 2022. Né? Por exemplo, o Gil voltou a jogar bem. Hoje então. Mas assim, o Gil, por exemplo, contra o Flamengo foi um gigante. Enfim, um jogador jogou que bem. tem... Ele Balbuena tá jogando bem. Então, agora, eu acho que o Fábio Essa Santos... temporada do Wagner foi abaixo. E ele devia ser muito acima, porque ano de Copa do Mundo. Pois é. Ele poderia estar vindo na lateral direita aí, né, vagando. E ele foi um jogador de Copa do Mundo, estava na Copa. E jogou a Copa passada. Eu acho que ele ficou abaixo. O Fábio Santos não é mais um jogador que o Corinthians precisa lá por aquele lado. Então, eu acho assim, o Yuri Alberto acabou, obviamente, fazendo falta. Então, é um Corinthians que ele tem vários bons jogadores, alguns abaixo, mas também é um Corinthians que não tem um grande elenco. Quando tem que trocar, por exemplo, quando você perde o Yuri Alberto, não tem outro jogador, né, de bom nível à frente. O próprio Roger Guedes, eu acho que não tem um substituto, certo, Pilado? Então, eu acho que o Marcon ficou fora durante muito tempo. Hoje machucaram 2 no primeiro tempo. Hoje machucaram o Mosquito 2. e o Renato Augusto. Então, é um Corinthians também que tem dado um pouco de azar em relação a isso. E o Renato Augusto, por exemplo, é um jogador muito acima da média, só que é um jogador que atua de vez em quando. Não é alguém que você possa contar com muita frequência. Então, aquele elenco, aquele time do Corinthians que a gente idealiza, que a gente escala no bar, na mesa de debate e tal, esse time, na verdade, não existe assim. Você consegue reunir muito de vez em quando, mas não é um time para você contar frequentemente um campeonato longo como é esse. Mas mesmo assim, é um time para jogar muito melhor do que joga. Por mais que não tenha, tem alguns desfalques, mas tem Roger Guedes, tem Yuri Alberto, tem Fagner, tem Gil, tem Maicon, tem Duqueiroz, tem Fábio Santos. Não é um time ruim. Mesmo com desfalques, poderia jogar melhor. Eu acho que é um time que... esse time que a gente imagina, ele joga junto de vez em quando. Mas, de fato, assim, eu esperava um pouco mais de criatividade no trabalho do Vitor Pereira, vai. Eu imaginava um pouco mais.
E Vamp, você pelo feeling, você acha que ele fica? Se eu tenho esse feeling, ele já tinha dado área. Não, mas sério, pelo que você vê da movimentação no Corinthians, ele deve ficar? É por isso que minha revolta não é nem assim. Primeiro ele faz o time do Corinthians jogar, é pelo estar esperando se o Vitor Pereira vai ter alguma coisa na Europa, se vai parar alguma coisa para poder assinar e ficar como se fosse um grande trabalho. O Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus chegou aqui, revolucionou, o Abel Pereira, o próprio Vojvoda. Eu vou esperar um cara que, tudo bem, se dá bem com todo mundo. É um treinador que ganhou tudo lá em Portugal, mas aqui mesmo no Corinthians eu não lembro de nada de bom. Até para entender ele na entrevista é difícil. Aí o São Paulo chegou aqui, deixa um legado legal. O Vojvoda aí, ó, tá lá, o Fortaleza, louquinho, renova, não renova, falou, vamos ter um pouco de calma. Talvez a Copa do Brasil, né, Vamp? Que surpreendeu o Corinthians ter chegado na final. Falei, Copa do Brasil, rapaz, você viu que o Corinthians enfrentou com o plantel, o quarto plantel mais caro do país, ó, Portuguesa do Rio, Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, o Santos que não vive ali uma situação financeira está equacionando. Quem foi mais ali? Fluminense. Fluminense, que foi um jogo duro que os orixás protegeu, sei lá, todas as crenças aí. O jogo do Maracanã era pra perder. É, pra perder. Sim, mas do jeito que foi, não interessa. Mas quase foi campeão da Copa do Brasil, por muito pouco. Que é pouco, Pilhado. Pra mim, o Campeonato Nacional, cara, o Campeonato Nacional, eu não sei, a gente contaria, um tem 5 Copa do Brasil, outro. O que vale é o Campeonato Nacional, pô. Tanto que os treinadores europeus estão chegando e falando, pô, vocês têm que valorizar mais a liga de vocês. E eles estão vendo que a liga é difícil. Ele aprendeu que a liga é difícil. A minha revolta é o seguinte, vou ficar. Não é o salário, nada não. Estamos aqui pro ano que vem. Já vou estruturar o time, sei onde eu preciso de reforço, conheço o Campeonato Nacional, sei que são os rivais, como é que eles estão, sei como é que o Palmeiras se comporta com o Abel, sei como o Flamengo joga, sei como o Atlético Mineiro não foi legal, já andou o Brasil todo. Não, vou pensar, e a parada falta 4 jogos para acabar o brasileiro. É isso que eu tô revoltado. Não só com eu digo nem com ele, velho, principalmente com a diretoria do Corinthians. Deixar isso assim, esse bonde na mão. Eu lembro bem que tem um papo dos bastidores que o Tite estava no Corinthians e estava em Orlando, né? E o André chamou o Tite para renovar. Vamos renovar, o salário é tanto, é isso aqui. O Tite falou, não, vou pensar. Então pode ficar aí pensando com o Mickey, com o Pato Donald, que eu vou contratar o Dunga. Não, tô pegando voo, amanhã eu tô aí. Dá logo no meio. E aí o Tite tem essa história, essa fofoca rola lá com a bola no tatuapé, né? Não, peraí que eu vou pensar, eu quero tanto, vou ver, André, você vai ver. A proposta eu tô te dando aumento, a proposta é essa. Se quiser, não quiser, fica aí com o Pato Donald, com o Mickey, com Pluto, sei lá, Mini. O Andrés falou isso. Que eu vou trazer lá o Dunga. O Dunga já tá engatilhado. Não, peraí, pô, tô pensando bem, eu tô votando. Dirigir o Corinthians é muito importante. Hã? Dirigir o Corinthians é muito importante. Não dá pra ficar, quem sabe e tal. Olha. Então, é isso que eu tô falando, pai. E vendo os rivais do jeito que tá, o Palmeiras já tá aí, ó, sendo campeão brasileiro. Tu acha que o Abel já não tá pensando aonde vai estar os reforços no ano que vem? Aqui no Miguel não vamos contratar, não sei o quê, papá. Mentira, tudo conversa morta porque vai chegar agora um grupo que tá sendo campeão e dizer assim, amanhã eu quero 6 reforços. Como é que fica dentro do plantel? Pô, a gente tá sendo campeão. Mas aí nas férias vai se organizar. O Flamengo não tá de olho nisso tudo também, não? E outra coisa, quanto tempo o Corinthians ficou para arrumar um técnico? Não tá fácil arrumar um técnico de ótimo nível e tal, mesmo no mercado de fora. Você convencer alguém a vir pro Brasil. Por exemplo, o Atlético Mineiro foi outro. Ficou um tempão pensando em quem eu vou arrumar. Aí aparece... Olha a temporada como foi. Olha o prejuízo que tá aí, ó. Lógico. O Corinthians conversou com o Luiz Castro, que foi pro Botafogo. Demorou. O América, né, Bruno? Terminou mesmo. O América ganhou. 2x2. Foi 2x2. Empatou. Com o América tava passando já o Atlético Mineiro. Sim. O Goiás empatou ainda. Empatou no fim. Porque o América tava ganhando o jogo, já tava passando o Atlético Mineiro. Quer dizer, o Atlético ainda joga amanhã com o Juventude. Mas enfim, né? O Corinthians tentou ainda o Jorge Jesus, né? Tentou. O Corinthians tentou o Jorge Jesus. Poderia ser um nome também. Então, pilhador. Que... Você vê, imagina se o Vitor Pereira acaba o Campeonato Brasileiro dia 13 e aí no dia 14 ele chega pro Corinthians e fala, não fico mais. Até arrumar um técnico, não é só arrumar, quer dizer, sabe, é fundamental que o cara chegue antes, para começar o trabalho antes, para fazer um planejamento. Não, e ele, mesmo não tendo os números dele, de aproveitamento é igual ao do Silvinho. Uma derrota de hoje, eu não sei se caiu, cai mais ainda. Ele já conhece o plantel todo. Já sabe, se ele é um treinador bom, como todo mundo fala mesmo, que é só elogios pro Vitor Pereira, ele vai identificar aonde está ali
a fraqueza que ele já tá, vai quase um ano de Corinthians, 8, 9 meses, 10 meses. Vai saber onde é, ó, ponto falho aqui, ó, a diretoria gosta, ó, precisa aqui de lateral esquerdo, vamos aqui pontuar, porque... E já jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Flamengo, que é os principais rivais. O Kaique Silva tá com a gente, direto de Itaquera, da Arena Corinthians. Kaique, boa noite, ele tá com a gente só por áudio, então a gente vai ficar aqui na tela, escutando o que o Kaique tem pra falar. Tem informação quente aí, Kaique? Boa noite. Fala, Pilhado, tudo certo? Boa noite, abraço pra você, pra todo mundo ligado no Canelada, nesse pós-jogo sempre muito especial da Jovem Pan. E a gente tá aqui na sala de imprensa aguardando, mas tem uma particularidade na noite de hoje, né? Tem 4 cadeiras posicionadas na bancada principal aqui da Neoquímica Arena, né? Do salão principal, do salão nobre, onde rola a sala de coletiva. E a tendência é que Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, Vitor Pereira e também Alessandro, né? O diretor e o gerente de futebol apareçam por aqui. O detalhe é que também tem outra particularidade, né? São 2 microfones por aqui. A grande tendência é que os microfones sejam utilizados por Vitor Pereira e também por Duílio Monteiro Alves. A demora é muito grande, o tempo de espera é muito grande, mas algumas vezes já aconteceu também. A gente fica na expectativa para saber se acontece hoje o anúncio da permanência ou da saída do técnico Vitor Pereira por aqui. Mais novidades a gente aciona vocês novamente aí no Canelada, pessoal. Agora, Kaique, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo ambiente, pela apuração de vocês, a gente sabe que vocês têm muita informação, a tendência é um desligamento ou não? O clima realmente, ele tem mudado nas últimas semanas, né? Tinha um clima de muita expectativa pela permanência, veio a informação do craque Neto, né? Ex-jogador, ídolo do Corinthians e também apresentador atualmente, de que o Vitor Pereira não permaneceria, e a tendência, o clima, é que de fato seja anunciada a saída do técnico do Corinthians. Também surgiu uma informação, que já foi desmentida pelo presidente Duílio Monteiro Alves, né? Da proposta que o Corinthians teria feito para Juan Pablo Vojvoda, que seria um novo técnico para a próxima temporada, que não deve se confirmar, pelo menos até esse anúncio. Mas a tendência por aqui é que em alguns minutos mais apareça a diretoria do Corinthians e também o atual técnico Vitor Pereira por aqui. Pilhador? Todo mundo quer saber o que a diretoria do Corinthians tem a falar sobre essa situação do Vitor Pereira, se ele fica ou se ele sai. Então, Kaique, logo que for começar essa coletiva, você já avisa a gente que a gente coloca aí o áudio pro telespectador aqui da Jovem Pan, o ouvinte também que tá na rádio, saber exatamente o que vai acontecer com o Vitor Pereira. Eu acho que não é nem demitido, eu acho que vai anunciar que não fica pra próxima temporada. Isso. É uma opção, eu acho que é mais isso. Vai ficar os 4 jogos, vai cumprir o contrato e não fica... Mandar embora hoje, meu palpite é mais esse. O meu também é isso aí. Que ele não vai ficar pra... Mas aí vocês acham positivo? Pelo menos já resolve, já pensa em outro nome. Mas também já pode chegar um outro nome pra já conhecer ele. Eu achava que ele... A minha vontade, Pirada, é que ele ficasse pra poder ver a temporada que vem, que todo mundo fala... Então você tá refugando. Você tá amarelando. Refugando não. Você tá amarelando, é isso? Porque você falou o tempo inteiro que ele tinha que sair. Não, mas você entendeu? Ele tá aqui, ele tá assim, ó. Você viu o que ele falou? Ele cuspiu no prato que comeu durante 10 anos. Vamos abrir aqui a coletiva de imprensa. Bota o áudio aí do Vitor Pereira e do Duílio. Não foi possível. A gente está num momento de fim de campeonato. Fim de temporada, o Corinthians tem 5 jogos para fazer. Em questão de tempo, são 2 semanas aproximadamente. Então a gente não vai tomar uma decisão, a gente entende a velocidade que vocês... e o torcedor também, as especulações que acontecem, mas não é o momento. A gente tem um contrato com o Vitor até o fim da temporada, até o fim do ano. Faltam 2 semanas para terminar. A gente tem o objetivo de chegar na Libertadores de forma direta. Queremos o segundo lugar, é difícil com o resultado de hoje. Então a gente tem que primeiro terminar o que a gente se propôs a fazer, que é esse ano, essa temporada, para depois a gente seguir para a próxima. Esse ano, como eu já falei para vocês, o campeonato termina no meio de novembro. Então a gente tem um tempo grande para tomar algumas decisões. O planejamento, pensando já no ano que vem sendo trabalhado. A gente observa jogadores, a gente conversa com o Vitor e com toda a nossa comissão. O Corinthians tem uma estrutura de profissionais e de estrutura também muito boa. Então, para o torcedor que fique tranquilo,
que a gente está se preocupando com o futuro, mas a gente tem que pensar no presente e classificar o time de forma direta para a Libertadores. Então, no momento certo, quando a gente terminar o que a gente tem de objetivo, nós vamos fazer a parte pensar no ano que vem. O Vitor tem um problema, muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas, não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida. Quando ele chegou aqui, a gente foi muito claro que o contrato era de 1 ano, que isso é o normal, que ele sempre fez na carreira dele. Então nós vamos seguir o nosso tempo. Então peço que o torcedor entenda, a gente está pensando lá na frente também, mas agora é o momento de a gente se classificar. Então que vocês... só vai existir esse assunto de dentro do Corinthians, depois que terminar o campeonato. Eu falei lá atrás de uma decisão após a Copa do Brasil. Infelizmente não conseguimos o título, então não temos a classificação para a Libertadores do ano que vem. Quando a gente terminar isso e conquistar, nós vamos sentar com o Vitor e resolver. E ele tem uma decisão da vida dele para tomar, se ele volta, se ele não volta, são assuntos pessoais que ele vai tomar após a gente cumprir o objetivo desse ano. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Olha aí, ó. Olha aí. Um espetáculo pra nada. Pra nada. Tudo que todo mundo já sabia, botaram 4 cadeiras pra nada. Eu concordo com você. É um circo. É um circo. É aquele circo de Solé lá, aquele circo lá que tem o cara com a lâmpada na cabeça. Que coisa chata, meu irmão. É brincadeira aí. É inacreditável. Vai o presidente para não falar nada. É isso. Por que ele não falou isso? Duílio, tá de brincadeira, né, Duílio? Não. Por que ele não falou isso? Eu gosto de você, Duílio. Podia falar até por uma nota isso aí. Eu gosto do Duílio, amigo pessoal, mas aí ele tem o trampo dele como presidente, eu tenho o meu trampo aqui, a gente tem que comentar. Eu vou dar uma nota pra você, começa com Z. Ele vai dizer que é uns 8, é um 0. Um 0? É igual o seu Lunga lá. Você não tem papas na língua, né, Van? Nada, pô. Vai falar, eu gostei que você falou. Reuniu pra quê? Vai falar. Todo um espetáculo pra nada. Nada. Botaram 4 cadeiras, 2 microfones, câmeras. Pra nada. Igual que você falou assim. E a gente aqui, ó, fica com a gente. Parecia o João Kleber. Fica com a gente. Eu fui olhar pra ali, que tinha uma televisão aqui, eu fui olhar, os caras, não, olha pra frente, que você tá olhando pro lado. Você tá na TV também. É que nem você falou, é assim que você falou. Aí a gente falou assim, o Barcelona de Guayaquil já decidiu Libertadores. Você falou, já foi vice da Libertadores. É um nada pro futebol sul-americano. E essa coletiva foi o quê? Um nada. Bro, é inacreditável. Eu acho que teve uma mensagem subliminar aí. Que ele vai sair. Não, esse monte de cadeira é pra apontar uma dança de cadeiras que vem por aí. Só pode não, mas eu acho que deixou bem claro que ele vai achou? sair. Problema pessoal, família. Já tá deixando claro que tá difícil de convencer o cara. Não ganhamos a Copa do Brasil e... Eu acho, né? Esse papo de família, problema pessoal, que tá deixando claro que tá sendo difícil convencer o cara. Eu acho que eles já resolveram isso internamente. Então adianta a decisão e tal pra, sabe, diminuir especulações e tal. Então do tipo, olha, a gente só vai comunicar a vocês quando acabar o campeonato. Mas aí, ou seja... Uma vitória contra o Goiás já termina entre os 6 primeiros, já tá na vaga direta. Então pode ser que no sábado já possa falar. Pode ser. Do tipo, por enquanto... Bom, então calma aí. Então você virou um Duílio. Então, e se você tá valorizando desse jeito, e uma vitória já garante o Corinthians na Libertadores... Já, pô. Então ele já tá na Libertadores, pô. O Corinthians vai fazer 3 pontos, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos pra fazer 3 pontos. O Corinthians vai fazer. Eu vi como você ficou com medo quando você falou. O Atlético Goianiense é um nada. É um nada. O Atlético meteu... Eu acertei ou eu errei? Não, mas depois você veio pro programa... Eu acertei ou eu errei? Veio pro programa com medo. Eu acertei. Eu errei. Não joga... pai. Falar depois é fácil. Aí teve um torcedor do Atlético Goianiense que pediu pra tirar foto comigo. Aí ele falou, porra, tu esculhambou o Atlético, mas eu gosto de você. Eu falei, pô, irmão, por que eu falei que o Atlético Goianiense é grandão? Aí não. Mas não é mesmo, pô. Não é, e o Corinthians é. Agora, foi um papelão. Foi um papelão. Eles falaram tudo que todo mundo já sabia. Que não sabia o futuro do Vitor Pereira. Bruno Prado, teve alguma mensagem aí indireta? Eu acho que ele não vai ficar, porque
E Ele vai ficar, não vai fazer esse charme todo, né, Bruno? Leva todo mundo. Mas é estranho, né? O presidente lá, para não contar novidade nenhuma, né? Sim, vai o presidente para ter algum anúncio oficial ou qualquer coisa, assim. Não, o presidente vai lá e ele não falou nada. Ele falou, ainda não sabemos, ele tem questões da família. Tá, isso aí todo mundo sabe. Então, foi esquisito, né? Quando vai falar o presidente, ou ele vai dar uma entrevista, pode perguntar o que vocês quiserem, beleza. Mas ele fez um pronunciamento, assim, um pronunciamento de nada, né? Ou talvez ele saiba que essa informação ia vazar e ele tomou ali... Foi quando o Neto já falou, né? Ele tomou a frente. Tipo, não, mas ele tomou a frente pra... se bem que o Neto já fazer falou. O quê? Ué, não adianta ele tomar a frente, você não vai fazer nada, não vai falar nada, não vai comunicar nada. A única coisa que indiretamente ele disse é o seguinte, olha, a gente decidiu não decidir nada por enquanto. E aí ficamos todos nós aí com cara de trouxa esperando ele fazer algum anúncio. Não aconteceu nada. Então, assim, eu acho que ele empatou o tempo de todo mundo aí, francamente, né, Domingo?